Depois fecha a porta. O tema é... Eu disse ainda agora e esqueci. Retículas. Por que usar e boas práticas? Então vamos conversar sobre retículas. Todo mundo sabe o que é retícula, eu acho. Todo mundo que, pelo menos viu um mangá uma vez na vida, sabe o que são as retículas, né? São... Deixa aí. As bolinhas, né? Eu vou dar um zoom, mega zoom aqui, ó. São essas bolinhas que você tem nos mangás. São sempre de preto. Elas são preto puro. De longe, como tá essa página da direita, você pensa que é cinza, mas não. Devido ao raio, né, das bolinhas, a distância entre elas, vai dar uma impressão de ser um cinza de tonalidade diferente. Apesar de que não existe uma regra de que as retículas necessitem ser preto, dependendo do uso que você vai fazer da retícula, obviamente. Mas pelo menos no mangá as retículas são preto, porque o quadrinho em si é preto e branco. Em alguns mangás, assim, estilo aquela magazine lá, Shonen Jump, alguns mangás eles vêm com a retícula trocada por alguma cor. Ficando mais ou menos assim, ó. Eu coloquei esse porque eu troquei por uma cor. Só que o quadrinho vem tudo avermelhado. O nanquim é avermelhado, a retícula também. Ou seja, é monocromático, né, de uma cor diferente de preto e branco. E é bem isso. Agora, por que tem essa relação entre as retículas e os quadrinhos? Por que será que ela foi criada assim? Enfim, a retícula, na verdade, não é uma invenção japonesa, isso daí é um recurso que já é usado há muito tempo. E é um recurso que trata da impressão por si só, porque antes a gente não tinha opção, às vezes, de imprimir com cor, isso até no começo do século passado. Não tinha opção de imprimir as coisas com cor, isso não era só quadrinho, até o cartoon ou uma charge. E aí, para dar a ideia, às vezes, de profundidade, de sombreamento, ou de efeitos que eram causados por cores, o jeito que o pessoal achava para que ele não ficasse destoante ou com tonalidades estranhas era usar do recurso de retículas. Boa noite, Bujudinho. Boa noite, Bujudinho. Então, a retícula ela foi inventada, de novo, não foi pelos japoneses. Eu não vou saber dizer aqui ao certo quem foi que inventou, mas já era usado desde aquelas charges de jornais, tanto nos Estados Unidos como na Europa e no Japão também. Então, e aí nos quadrinhos elas foram incorporadas como recurso para baratear a impressão, porque você não para imprimir colorido era muito mais caro, e aí o pessoal trabalhava com retículas para poder fazer com que a impressão ficasse completa, né, com as tonalidades. Só que, obviamente, as retículas foram evoluindo por si só, se tornando uma arte por si só, e hoje, principalmente no quadrinho japonês, o pessoal nem usa cores, continua usando retículas e arte em preto e branco. Porque tem muito a ver com o custo, né? Sim, a princípio seria mais o custo. Apesar de que hoje ainda barateia, viu? Você fazer com retículas. Porque quando você imprime um quadrinho em preto e branco, às vezes você tem que mudar a folha, você tem que mudar o custo de impressão por si só. Ainda é mais barato fazer com retículas, mas hoje não é mais fator limitante. Porque antes até os quadrinhos americanos usavam retículas, eles não faziam colorido. Ou então, quando eles começaram a fazer colorido, começaram a fazer aquele chapa. Por isso que chama até de cor chapada. Por quê? Porque era uma cor só, tipo a camisa toda vermelha. E aí ia com a chapa de ferro, marcava. Entendeu? Foram jeitos que... enfim, sempre foi uma questão de recursos. Hoje não, hoje é tudo impressão. Pronto, eu tenho certeza que vocês são espertos, super espertos. Pelo que Paulo falou, retícula não é bem assim, eu tenho que representar todas as luzes e sombras com a retícula. Não, não é isso. Não é isso. Retícula tem uma função que vai além da arte final. Quando você vai usar retícula, você vai usar para outras funções. Por exemplo, deixar mais fácil de ver, separar elementos.
Aí eu até coloquei aqui, né? Esse quadrinho tava com a retícula, eu tirei. Então é bem assim. Com a arte final você consegue ver a personagem, você vê a televisão, mas a retícula ela dá aquele toquezinho a mais. É uma coisa extra. Não Sim. é algo que vai substituir a função da arte final. Sim. Inclusive, Giovanna pegou também aqui uma página de Back to Black, que eu queria até comentar nisso aí. Certo. Depois você pega outra para mostrar isso que eu estou dizendo, tá? É o seguinte, nessa página, essa personagem, ela tem o tom escuro, ela tem a pele negra. Em algumas páginas a gente vai fazer essa pele com retícula, em outras não. Por quê? Porque a retícula não serve para dar necessariamente cor, ela serve para separar elementos. Então, uma pessoa negra, quando vai ser representada no mangá, viu? Para quem tem essa dúvida, nem sempre você deve usar retículas para representar a pele negra. Porque se isso dá uma confusão na separação dos elementos ou deixa um efeito ruim, então não é bom. É melhor que você trabalhe sem e trabalhe de outra forma para você representar, caso precise, que a pessoa é negra. Tem outras formas. Por exemplo, nesse quadro aqui, ela tá sem a retícula. Por quê? Esse quadro é um quadro geral, ó. Então, eu tive que separar os elementos mais do fundo em relação a eles do que dentre eles em relação a eles mesmos. Entendeu? Então, nem sempre você vai ter todo o trabalho de colocar a retícula do lacinho dela, da camisa dele, do cabelo dela. Entenderam? Por quê? Porque aqui não faz diferença. Você tá vendo um quadro mais geral e aí você tá separando outras coisas. Você quer que a pessoa preste atenção em outras coisas. Sim, e retícula não está aí sendo usado para substituir cor. De vez em quando sim, mas normalmente não. A função da retícula, assim como a função das achuras, de pontilhismo, ou até do preto puro e branco puro, é de separar elementos. Isso dentro do mangá. Indy. Então, a retícula é para equilibrar as tonalidades? Perfeito. Exatamente. Você acertou corretamente. Retícula tem a função de equilibrar as tonalidades. Você não está usando a retícula para sombrear. Às vezes existem exemplos, obviamente, que você vai ver que a pessoa está usando a retícula, sei lá, para gerar um efeito de highlight. Mas esse efeito de highlight dificilmente vai ser em páginas como essa, que é uma página geral, onde você vê o cenário todinho e os personagens. Não, normalmente vai ser numa página onde está o personagem sozinho, de busto, e aí está uma luz de sol batendo, e aí a retícula está servindo lá para isso. Ou seja, são casos hiper específicos, bem dentro, tipo assim, que é óbvio que o efeito é isso, é óbvio. Porque senão, quando você usar as retículas, se você usar para isso e para separar as tonalidades, você vai causar confusão. E não é esse o efeito. Então, Paulo, você está me dizendo que para fazer um quadrinho, as retículas e tal, eu não estou considerando luz ambiente? Exatamente. Você não considera a luz ambiente. A retícula está ali como função de separação de tonalidades e entendimento do que acontece em cena. Então a retícula está ali, assim como os demais elementos de arte final, para que você veja os elementos um por um, para que nenhum elemento fique difícil de entender. Então, baseado nisso que a gente está falando, primeiro você vai fazer o quê? Primeiro você faz a sua arte final toda, completa, desenha tudo bonitinho. Assim, não é para você pensar em fazer pouco ali num pedaço, porque vai ter uma retícula pós. Não, faça completo. Não. Se não precisar de retícula, porque não se bota. Não precisar, você não vai colocar. Deixa eu ver aqui que eu tava... Mesma coisa em relação a esse tipo aqui. Esperando abrir. Tá abrindo, né? Tá abrindo. Ó, esse tipo de retículo aqui, que é o chamado de paterne. Tá vendo essas florzinhas? Essas florzinhas não são brilho, elas não são nada.
Mas elas trazem aquele a mais. Tipo assim, Tem um efeito. nesse quadro aí é a menina falando. Mas quando você bota um efeito assim, você acha que ela tá falando e ela é fofinha falando. Então tem uma intenção por trás. E se você só deixar branco, Se você só deixar branco, dá fica pra assim. entender a mensagem, mas Fica normal, né? Fica normal. Já esse daqui, ó, esse efeito aqui atrás, que são esses trovões, eles aumentam a sensação que a personagem tá tendo. Então não tem nada a ver com sombra, não tem nada a ver com isso. Mas o pattern que você usa com a retícula tem essa função, né? De deixar mais forte aquilo que você quer passar. Ou seja, retícula é um negócio difícil e que você tem que levar com cuidado, tanto quadro a quadro como página por página. Porque se você botar de mais ou de menos, né, se você vai olhar no geral. Por isso que o thumbnail também é bom para quadrinho, gente, ó. Ficar olhando os thumbnails das páginas ao lado é bom por causa disso. E assim, por que a gente hoje associa retícula com mangá? Porque hoje é quem domina, né? A forma que os artistas de mangá usam as retículas é totalmente diferente de como os artistas de comics da banda dessinée usavam as retículas, ou ainda usam. Normalmente o pessoal usa retícula para completar um cenário, usa retícula para dar só um efeito. Eles não costumam usar para dar essa separação de tons. Então no mangá é que a retícula evolui, né, mais e se torna essa arte à parte, né? Que é quando o negócio, eles desenvolveram tanto isso que hoje o pessoal quer usar retícula das mais variadas funções. Existem outros tipos de uso a mais de retícula. Tem uns caras que são monstros com retícula, que fazem coisas maravilhosas, como o tal do Great. Só que assim, gente, não adianta você olhar para o Great e achar que vai conseguir fazer aquilo se você não entende essa primeira parte, que é da separação de elementos, porque o que ele faz é muito além. É uma coisa absurda. Porque o cara já tinha tantos anos no mercado que ele usa com tanta dominância, porque retícula tem algumas teorias a mais. Por exemplo, tem um cruzamento de retículas. Quando você vai cruzar retículas de níveis diferentes, existem regras, que é para não dar o efeito moiré, sabe? Você também não deve usar uma retícula numa resolução muito baixa. O que significaria isso? Uma retícula de pontinho muito pequeno, porque na hora que você fizer a redução para a impressão, ela vai desaparecer e vai se tornar cinza. E se ela se tornar cinza, ela vai fazer moirê, necessariamente. Moirê é um efeito que a gente chama aqui, que diz que dá uma impressão estranha, como se tivesse... Deixa eu ver como é. Vocês já devem ter visto, normalmente, quando vocês pegam uma página de mangá e ela às vezes ela não está no tamanho real, ela tá... Sabe quando você compra um quadrinho aqui no Brasil que você quer ler muito, aí abre as retículas estão todas e as retículas estouradas. estão feias, estranhas, estouradas. Isso. É isso, é esse efeito. Isso é como se tivesse uma malha dentro da retícula. Pronto. É uma retícula que deveria ser assim, como eu estou mostrando aqui na tela, mas ela tem um pattern dentro. Sim. E Não até retículas bem colocadas pode acontecer isso, viu, gente? Só porque, por exemplo, quando você vai exportar, você tem que exportar no tamanho real. Assim, que a gente diz tamanho real é tamanho de visualização. A retícula tem que estar ajustada para o tamanho de visualização. Só que se a pessoa, por exemplo, no Windows, não abrir a página no tamanho de visualização, abrir a menor ou maior, pode gerar o efeito moiré. Mas, Tristo, essas são retículas digitais. E o que a gente está querendo dizer é que, sejam retículas tradicionais ou digitais, vai ter todos esses problemas. Por isso que a gente fala, é difícil, é muito complicado. É muito difícil, tanto é que normalmente a gente recomenda comece trabalhando com bolas grandes. Isso. Por quê? Bolas grandes. Porque dificilmente as pessoas conseguem trabalhar com algo acima de 50 linhas. Difícil. De 50 linhas, né? Mais ou menos, né? 50 linhas que a gente diz.
É no máximo 60 linhas. Não, 60 eu linhas digo pra assim, mas quando o pessoal Bolinhas. trabalha assim, acima de 40, com 50, 60, já está causando moiré na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas que trabalham. Por quê? Porque elas não têm controle do DPI que estão usando e nem do tamanho de página. Porque assim, gente, não adianta eu dizer para vocês trabalho de retícula em 600 dpi que se você não tiver o tamanho de página em centímetros ou milímetros que você está usando, mesmo que você trabalhe com essas 60 linhas em 600 dpi, pode dar errado. E isso daí, na verdade, é um negócio que a gente estudou tanto que a gente já teve que ensinar para japonês. Porque o pessoal no Japão trabalha tanto no tradicional que às vezes não sabe quando vai pro digital, se quando enrola vai pro todo. digital. Mas é assim, esses anos que a gente vem pesquisando isso, primeiro, o padrão japonês de folha é esse, né? B4. Aí, para as retículas pegarem direitinho, qual é o DPI? 600. Mas isso se você for trabalhar com a área viva até determinado tamanho. Isso, até esse aqui. Mas esse aqui é o padrãozão, né? Para você fazer até coisas básicas. Nicolas, a retícula aqui no Brasil nem tá tão cara assim quanto eu achava. O difícil é ter. O difícil é ter. Você Sempre precisa ter de um aquela. bom tempo estudando e o escaneamento dela é muito chato. Tá, eu comecei aqui no Clip Studio porque é mais fácil de mostrar, mas depois eu vou pra câmera, aí eu vou mostrar umas coisinhas a mais pra vocês. O maior problema que eu acho da retícula aqui no Brasil é porque isso não é um negócio que você compra aqui na esquina. Entende? Não é uma coisa fácil. O preço até é possível. O problema não é esse. O problema é porque não é fácil. Tá aí, pronto. Eu tô precisando de uma Deleter Júnior de 60 linhas e 5% de brightness, né? É brightness que diz darkness, né? 5% de darkness. Eu acho, nem nos sites que vendem vai ter, às vezes. E aí eu tenho que esperar um bom período. Se eu dependo disso para algum trabalho, eu não faço o trabalho. Já era. Eu fiz uma página tradicional no meu mangá, só uma. E me custou o dia inteiro. Mas também era uma página importante. Mas também a gente escolheu, vai ser essa daqui, só essa. Terminou todo o quadrinho e só fez ela. Aí pronto, a resolução basicona padrão de uma folha aqui no digital é essa. Deixa eu até ver se eu fiz certo. 6070. Que assim, não é uma resolução baixa, né? Se você nem tem um computador que aguente isso aí, é melhor não fazer. Computador para aguentar isso tem que ter pelo menos 8 GB de RAM. Faça com cinzas. Uma placa de vídeo GeForce e pelo menos um i3 de décima geração. Pronto. Agora que eu falei, eu até dei a dica, faça com cinzas. Como é que você vai fazer com cinza tentando imitar mangá? É o mesmo pensamento. Separação de elementos. Você não vai sombrear tudo, é separação de elementos. Aí deixa eu ver, a gente mostrou aqui Back to Black, né, algumas coisas. Esse Forcoma aqui, que é mais fofinho, eu tô usando bolas maiores, porque fica mais suave. E fofo também. Fica fofo. Se fosse um mangá mais sério, bolinhas um pouco menores. Mas usa bola grande também, mas vai depender, né? Vai depender do quadro que eu tô fazendo. E aquela coisa. E ainda assim, eu ainda tô aprendendo, eu ainda apanho muito. A gente ainda fica testando impressões. Nicolas, é o seguinte, o Murata não bota as retículas, ele marca. Porque no One Punch Man ele bota muito efeito, né? Ele tem um assistente. Só de 3D. Só de 3D, de efeito, de blur. Ele usa muito blur. Ele tem um assistente que bota as retículas marcadas, um assistente que melhora as retículas. Porque normalmente quando esse pessoal vai trabalhar em mangá,
eles fazem uma equipe que consiste em pelo menos 10 pessoas. O estúdio do Murata, se não me engano, tem umas 20. Ora, o do Tetsuhara tinha 50. Isso. Mas agora sim, mais que eu tenho um comentário sobre quando é cinza, quando não é. Pronto, quando a gente tá começando a fazer o Hassetsu, a exigência deles é que a gente mandasse tudo completamente preto e branco, ou seja, sem escala de cinza, sem gradiente, tudo tinha que sair preto no branco. Pronto, tipo quando eu aumento essas bolinhas aqui, ó, tudo é preto e branco. Então, no Hassetsu, você não vai ver efeitos como esses blur, sabe? Porque Sim. eles querem preto no branco para imprimir tudo preto e branco. Exigência de lá. Só que lá no Japão a gente trabalhou também, mandando mangá, e eles aceitam gray. Então, Sim. se eu quisesse colocar efeito de blur, beleza. Mas na Até França porque, não. até porque eles têm que aceitar o Gray, porque as retículas, quando são na mão, Quando são se tradicionais, você né? não usar em Gray, usar em monotone, estraga a retícula. Isso daí é um problema que é causado porque os softwares não são prontos para entender retícula corretamente. Tanto é que é uma das sugestões que eu já dei para o Clip Studio, de quando você escaneia uma página e para ele reconhecer a retícula, tem um software pronto. Eu queria um AI de reconhecimento. Isso seria ótimo. Ótimo, seria ótimo. Isso seria Um ótimo. AI de reconhecimento da retícula que foi usada, porque eles têm como reconhecer só pelo padrão. Porque quando a gente trabalha digital, ele tem mais ou menos isso. Ele tem como ver que é uma retícula. Aí você mexe E nas qual é? propriedades. Ele tem como ver qual é a Agora, retícula. você pegar a tradicional e passar o computador é uma Se novela. você não passar em Gray, ele não pega direito. Eu já fiz todo tipo de teste, eu já usei em resoluções altíssimas, já usei em 2400 dpi e ele não consegue pegar direito. Então, assim, não tem jeito. E é por isso que no Japão eles trabalham com Gray, porque senão os editores não conseguem. Imagina, só uma loucura lá. Deixa eu ver alguma coisa mais. Sombra versus contraste versus efeito. A gente já fez alguns comentários, né? Alguma coisa que passou? Meio que em tese a gente comentou todo o assunto da live, Já que a mas não gente é quer muito dizer que rápido. terminou a live. A gente é muito ligeiro. Eu acho que mostrar as retículas tradicionais, que eu vou preparar aqui a Beleza. câmera rapidinho. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês agora coisas tradicionais. Só vamos levar um tempinho aqui, porque eu tenho que meio que preparar a câmera. Não, Já está na posição, eu só que. coloquei mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui rápido, Paulo. Não, mas é porque, menina, não é assim não. É porque. No modo estúdio, né? Não, é porque ele vai dar. Provavelmente ele vai aparecer aquela câmera meio azulada. Já Aí eu tenho resolvi. Já? Já. Ah, então pode ser. Já resolvi. Isso daí eu consegui resolver. Então vai lá, que eu vou só ajustar então Ó. a câmera mesmo. A gente vai pro tradicional, tá, gente? Então Mas pode botar na câmera. se alguém tiver pergunta, pode fazer. Não se aveste, não. Então pode botar na câmera. A gata tá aqui atrás, né? Vai levando sua cadeira. Curou. Tomei, curou. Ela vai exatamente em cima, né? Você manda o chat. Ah, eu já estou mandando o chat. Tá ligado aí, né? O microfone Sim. tá. Não, só pra eu saber. Acho que ela saiu já. Puro? Sim. E o Discord eu vou tirar, porque eu não preciso mais.
Só aumentando o arte. Porque a gente tá regulando aqui as coisas. Já vamos, já vamos. Já vou. Djavan. Mas você pode ir respondendo se quiser sentar, que eu vou terminando de regular, tá? Vamos lá. Ancoarte. Pergunta sobre Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Gostaria de saber se acham que é melhor juntar tudo em um ou fazer um só para desenho. Ancoarte é o seguinte, a minha pergunta de volta para você é: você quer ser artista? Você quer fazer uma conta de arte? Então faça só arte. Entendeu? Agora, se você tá só brincando, se você leva como hobby, aí tanto faz, porque você não tem nenhum compromisso com isso. Tá bom? Só isso. E não existe só um Instagram para postar desenho, se você quer ser artista mesmo. Existem as redes sociais que o povão usa, que todo mundo usa, que é Instagram, Facebook, Twitter. Todo mundo usa. Mas existem as redes que é focadas em desenho. Que são focadas só nisso. E é para artista e é para possíveis clientes. Por exemplo, o Pixiv, o DeviantArt, o ArtStreet. E nele sim, com certeza, é só desenho. Você não vai fazer outra coisa. Você não vai colocar selfie sua lá, não. Você não vai colocar foto de gato, foto de comida, não. Só desenho. Coloca foto de gato. Onde? No Instagram. Não, no Instagram sim, mas no Pixiv não. Pixiv não. Beleza. Pronto, tá tudo feito. A Churas Bujurinho é arte final. Faz parte da arte final. Não tem nada a ver com retículo. Silencioso. Mostra as retículas que você tem. Ó. Giovana não vai fazer retícula hoje não, ela só vai mostrar. Só vou mostrar. Mas vamos botar mais sobre aí, gente. Pessoas novas. Pra bater a meta, faltam 37. Aí a gente faz uma aula. Eu faço aqui com vocês. Faço um digital e um tradicional. Eu vou trazer a página aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Racetes. Esses são alguns patterns que eu tenho de retícula. Ó, traz aí. Eu vou primeiro a página no lápis. Essa foi a página que eu fiz de Racetes original. Esse é o grafite. Inclusive a retícula tá meio soltando aqui. Mas já foi usada e não importa muito não. E essa daqui é a página reticulada, vista ao contrário. Ó. Não sei nem se dá pra ver. Nesse dá pra ver que tá soltando, ó. Tá vendo? É uma colinha que ela tem. É porque a cola saiu mesmo. Mas não tem nada não. Essa já foi escaneada e eu não tenho nem apego mais. Tá cinza, mas é porque as bolinhas. Essa retícula aqui foi 60 linhas 20%, se eu não me engano, e 60 linhas 45 foi 55. Aí a página, como ficou, eu vou mostrar também. Do volume 2. Deu um trabalho desgraçado. Em janeiro eu vou levar essas originais, vou deixar lá com o Mahmoud. Ó, e assim ficou a página dupla. Da batalha aí do personagem. Um trabalhão. Pronto, elas vêm assim. Qual é o problema de você pegar essas bichinhas no Brasil? Porque essas, principalmente essas básicas assim, ó. Isso daqui foi o que sobrou da página. E ela vem uma folha enorme, vem uma folha A4 mais ou menos. Ou é A4 ou é B4. É, ou vem então no formato B4 ou no formato A4. E só sobrou isso. Se eu fizesse um capítulo inteiro,
Meu Não ia Deus, sobrar. eu tinha que ter umas 10. Não sei nem se 10 Na dava. verdade, num tempo que a gente pensou em talvez usar mais tradicional, quase que eu compro o kit, né? Porque o kit é um carrinho que vem, que ia custar mais ou menos para trazer R$ 10.000. Mas era retícula para usar para um ano. Esse aqui é uma areinha, porque não dá pra ver. E tem até uma retícula aí, né? Tem uma pregada. Enfim, é um Mas trabalho eu desisti porque monstro. é muito Aí o trabalho. diferente do digital, você usa alguns instrumentos. Tô aqui no banheiro. Você usa esses instrumentos aqui, ó. Isso daqui é uma borracha de retícula. Você vê que tá meio raspado aqui, meio sujo. Começou. Porque Paulo vai no banheiro e a gata fica aperreando, né? Ó, isso aqui é pra raspar assim na retícula. Eu não vou usar porque eu não quero gastar essas aqui. Você raspa assim e ela vai saindo suavemente. Good evening, Dari. How are you? E tem os giletes, que é um perigo esse negócio. Os estiletes. Dá pra ver aí? Conseguem ver? Ó. É um estilete bem sensível. Esse daqui é o menor que eu tenho. Porque como é que é o processo? Você desenha, né? Faz a área que você quer. Bota na posição, ele tem um adesivo. Você, né? Tira o adesivo, bota, cola. Cola a mais. Aí você vem com o estilete, corta, tira o excesso. E depois que tira o excesso, se você quiser dar um efeito de gradiente ou alguma coisa, você vai raspando. E é bem, bem chato. Esse aqui é o estilete maior. Tem esse maior e tem o menor. E aqui são as lâminas para esse menorzinho aqui, porque gasta, né? Você vai raspando aí gasta. Inclusive eu nunca nem abri isso. Também vai continuar sem abrir. Eu não vou precisar. Vou guardar esse aqui e vou mostrar um outro desenho que eu fiz com retícula tradicional, que eu faço uma vez perdida, que é pra ver se eu lembro de algumas coisas e às vezes eu até aprendo uma coisa nova por causa da dificuldade que é de fazer no tradicional. Aí eu levo o conhecimento pro digital. Ó, essa daqui é uma peça que sobrou. Ó. Isso aqui é uma retícula só. Aí sobrou esse pedaço. Pronto. Tem o Naoki Urasawa, né? Mestre aí, Naoki Urasawa. Ele sempre tá ensinando alguma coisa.
Mas e aí, pessoal? O que é que vocês querem saber mais também sobre retículas? Quer trazer um mangá com retícula estourada aí, só pra registrar? Ixi, peraí. Traz aí um. Estourado. O pior caso. Ah, esse aqui eu mostrei outro É. dia, mas... Pronto. Isso Esse aí dá quando pra... você estica a imagem. Não dá pra ver bem. Mas tem um patternzinho aqui, ó. Mesmo no blur dá pra ver. Por exemplo, essa menina aqui, ela tá com a retícula diferente no fundo, mas tá uma coisa só. Tudo uma coisa só e tudo rasgado. Tá bem esquisito isso aqui. O cabelo dele não deveria ter essa mancha branca. Era pra ser uma retícula só. Esse gradiente também tá com muita falha. Isso é um exemplo de mau uso. Até, na verdade, esse volume aqui, até as linhas pretas estão maltratadas. Gabupoio, eu não entendi a parte das 50 linhas. Gabupoio é assim, a retícula ela tem dois padrões, né? Um são as linhas e o outro é a densidade. Densidade ou é darkness, é alguma coisa assim. Se você for no Clip Studio aí que mandar criar, ele vai perguntar quantas linhas e qual é a densidade. As linhas é a distância entre um pontinho e outro. Você lembra disso que eu mostrei lá, bem pertinho lá no computador? Quanto maior o número de linhas, mais próximo vai ter uma bolinha da outra. E a densidade das bolinhas é o raio dela. Se é a bolinha grossa ou se é a bolinha fina. Pronto, é isso. Aqui. Vontade de tomar café, desgraçado. Ah, eu tô com vontade. Por exemplo, eu fiz a mesma bolinha, o mesmo tamanho de bolinha em cima e embaixo. Só que o de cima tem menos linhas, a distância é menor. E a de baixo tem mais linhas. Entendeu? Aí se for assim... Se for assim, tá com as mesmas linhas dessa, mas a densidade é maior. Por exemplo, a da esquerda eu vou chutar aqui, seria 5% de densidade e 30 linhas. Enquanto que aqui, 60% de densidade e as mesmas 30 linhas. Entendeu agora? É fácil. Índia, as linhas no Clip Studio seria frequência, eu acho que é. Frequência, né? É porque a gente chama de linha, porque no tradicional é assim. Se você pegar o bichinho tradicional, ele até já guardei. Eu já guardei, mas tem aí, né? Tá na segunda gaveta. Não, nessa aqui. Aí.
Pronto, na capa do bichinho ele mesmo diz aí. Ele tem uma referência, que é 60L, não sei o que, é 30, sei lá. Peraí, achei. Porque é nela mesmo. Ó. Pronto. 60L, 10%. 60 linhas, 10% de quê? Densidade, né? Densidade. Por isso que ela é clarinha assim. E aí o nome S61 é o nome da retícula. A retícula que tem isso aqui se chama é a quantidade de linhas. S61. Aí do lado tem 60L barra 10%. Ah, entendi. É a classificação, né? Isso. Aí eu acho que, pronto, Paterne já tem outro nome. Por exemplo, essa daqui, que é tipo uma areia, é SE 1204. É porque aqui tá cortado, né? Eu já perdi as informações dessas outras. Ó, essa daqui que é um negocinho, um brilhinho. 585. Essa daqui é um efeito de água bem clarinho que eu usei numa imagem. Sobrou esse pedaço. No máximo estourando 60 linhas, Indy. Ou seja, o mais fino, 60 linhas. Se você botar mais, tem um perigo de sumir quando você exportar. E quando você exporta para tamanho de internet, ele comprime tudo. Aí a retícula tem tanto a ver também com você economizar, pensar em ser econômico, que se você deixar de um jeito que seja melhor nem usar, não use. Não use. Você sabe quem é que mal usa retícula? É Togashi, Toriyama, esses caras assim mais velho usa pouco. Não. Depois você fala um café pra começar. Ai. É, o Kishimoto usa pouco, né? Usa quase nada. Pessoal, agora eu vou deixar aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Eu vou terminar essa aqui que tá na minha frente. Depois eu vou estudar aquarela, outras coisas. Mas estando dentro do assunto, eu tô aqui. Do assunto de retícula, de mangá.
meu amigo. Receba. Tá morrendo? Quando eu comecei a usar retícula, eu errava muito. Aí a gente ficou procurando manuais, essas coisas. Pô, lembra de um site da Deleta que a gente passou? Se eu não me engano, também tem coisa de retícula lá. Aí uma das coisas que eu parei de fazer foi ficar querendo cruzar a retícula. Eu não uso a retícula uma só no canto dela sem cruzar com a outra. Isso já me facilitou muito. Pergunta: painel no mangá e quando foca no desenho do personagem na página, você sequência a mesma cena. São aquelas duas personagens no capítulo. Não entendi. Painel é quadro. Painel quer dizer quadro. Que eu saiba. Então, por isso que eu não entendi qual é o questionamento. Você pode perguntar de novo, porque do jeito que tá,
escrito, eu não consegui entender. Tudo bom, senhor Aranha Gamer? Boa noite. Não, Comic Panel, Miriam, é quadro. É o quadrinho, é o quadro. Não tem outro. Não conheço outro termo, não. Não vou colocar retícula, não. Vou só terminar. Eu vou estudar outra coisa. Talvez eu coloque digital depois. Eu só queria terminar ele mesmo. Mas batendo a meta, a gente faz um workshop. Aí eu passo o dia todinho fazendo. Esse aqui tá aqui é Monteval também. O Paulo tem comprado uma resma, 500 folhas, aí eu tenho que usar. Às vezes eu uso outras folhas assim de sketchbook.